Tem que pôr um bombril. Ah, tá. Segue a dica aí, ó. Agora sim. Fechou, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Nós vamos começar um estudo novo. A partir de hoje, vão ser 3 quartas-feiras, tá? Nós vamos falar de um tema muito, muito legal, que é sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém? Tá tudo certo aí, gente? Tá saindo lá, né? Ah, beleza. É que tava saindo retorno aqui, a caixa fica bem atrás de mim aqui. Beleza. Importante que vocês estão me ouvindo. Então, nós vamos falar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Muito, muito tremendo isso aqui. Era para eu ter pregado a respeito disso na semana passada, mas aí acabou que não deu, não tinha internet, né? E aí aquilo que seria uma pregação mini estudo se tornou um grande estudo, porque aí eu comecei a folhear aqui, 1 Samuel, 2 Samuel, e eu comecei a ver que é uma história muito rica, cheia de detalhes, que eu acredito que vai ser muito bênção para as nossas vidas. Amém? Antes da gente começar, a Fábio pediu para eu dar um recado para vocês, tá? Ela está postando lá as fotos de domingo nos stories, não sei se vocês estão acompanhando. Se vocês não estão acompanhando, dá uma olhada lá, curte as fotos, para dar um engajamento lá pro perfil. E ela falou que se você quiser alguma das fotos que ela está postando ali, é só você pedir para ela. Manda um WhatsApp para ela lá, que ela te manda aí, daí vai em alta qualidade para você postar. E postem as fotos, repostem, marquem a comunidade a mais. Sobre marquem o perfil quando vocês estiverem no culto, fizerem um story, ou estiverem no instituto, qualquer coisa relacionada à igreja, marque o perfil para que outras pessoas vejam. Amém? Glória a Deus. Aí, ó, já dei o recado. O Fábio estava me cobrando aqui. Bênção então. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu coloquei essa imagem aqui, que provavelmente é a primeira imagem que vem na nossa mente quando a gente lembra de Davi, né? Davi lutando com Golias, ele pequenininho ali diante daquele gigante. Nós vamos falar bastante a respeito disso. E vamos ser muito edificados no nome de Jesus. Pode passar o slide aí, Asaf. Não é esse, tá? Qual o contexto? É o 2. É o 2. Então, qual é o contexto, gente? Qual é o contexto? Já vamos chegar aí nesse juízo aí, não é sobre isso que a gente vai falar agora. Nós não podemos entender com clareza o reinado de Davi se nós não analisarmos o contexto geral onde essa história está inserida. Na verdade, nós até conseguimos. Eu pensei, quando trazer esse estudo, eu pensei em a partir de 1 Samuel, capítulo 16, que é onde Davi aparece pela primeira vez, né? Que é o episódio lá onde Samuel ele vai ungir um filho de Jessé ali, né? E ele encontra Davi, na verdade ele nem estava lá, né? A gente vai falar sobre isso hoje, se der tempo. E poderia ir a partir daí, mas eu acredito que a gente não conseguiria ter a dimensão da importância do que está acontecendo aqui. Do quão importante foi o reinado de Davi, Davi ser ungido, Davi ser chamado. Então eu quero esmiuçar hoje, né, então, um pouco desse contexto e falar um pouco ali do começo da história de Davi, em 1 Samuel, capítulo 16. E ao longo aí das quartas-feiras, a gente vai falar sobre, provavelmente na próxima quarta-feira a gente vai falar como Davi chegou de fato ao trono, e na última quarta-feira a gente vai falar sobre o reinado dele em si, que está lá em 2 Samuel. Tá? Então não percam essas lives, porque eu creio que vai ser muito bênção. Eu fui muito, muito edificado estudando isso aqui, e é sempre assim, irmãos, sempre que a gente vai dar um estudo aqui, quem está estudando para abençoar a vida de vocês, sempre é o mais abençoado por Deus, assim. Porque é muito, muito tremendo. Deus traz mais clareza para nossa mente, o Espírito Santo fala conosco.
E é muito, muito bênção. Pode passar, Asaf. O nascimento de uma nação. O povo de Israel, composto por milhões de pessoas, era um povo escravizado pelo Egito. Foi liberto por Deus por intermédio de Moisés e agora começa um processo de transformar-se em nação, criando suas leis, dividindo suas terras, levantando líderes e o mais desafiador, tornando-se uma nação livre mentalmente. Então sim, eu vou trazer aqui o contexto todo, porque para chegar ali naquela monarquia onde Davi reina, tem um processo doloroso. Né? Tem uma história muito dolorosa, e é justamente essa história que traz essa dimensão do quão tremendo é a história de Davi. Pode passar, Zé. Lá só para a gente ter a noção do tamanho que era essa nação, em Êxodo 12:37 diz assim: Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então isso aqui, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então se chega a uma estimativa de provavelmente 3 milhões de pessoas. Agora tu imagina o tamanho disso. Olha o tamanho desse povo. 3 milhões de pessoas cruzando aquele mar, sendo abençoados por Deus, Deus trazendo libertação a eles. É muito grande, é muito grande. É muito grande o que Deus está fazendo aqui. E a nação de Israel, ela já começa gigantesca, né? Provavelmente, se nós pegarmos a história da maioria das nações, tudo começou com poucas pessoas, né? Algumas pessoas foram para aquela região e aquela família foi aumentando aos pouquinhos, e depois de muitos anos surge uma nação. E aqui é desafiador demais, porque é uma nação nascendo já com 3 milhões de pessoas. E 3 milhões de pessoas que eram escravas. Por isso que eu falei da mentalidade deles ali no slide anterior, porque esse era um grande desafio. Eles tinham a mentalidade de escravos. Você imagina um escravo que ele nunca fez nada mais da sua vida a não ser servir os seus senhores. Então eles não tinham noção da grandeza que era o mundo. Provavelmente, quando muitos deles chegaram diante do mar aqui, eles se espantaram. Eles nunca tiveram contato com algo do tipo, e aquilo foi grandioso demais. E aí o mar abre. O mar abre, e eles veem tantas maravilhas, e esse é o povo. Esse é o povo, né? Eles tiveram que ir aprendendo ao longo dos 40 anos no deserto, eles foram sofrendo, foram aprendendo, foram sendo rebeldes. O povo de Israel, ele era muito, muito, muito rebelde, não só aqui na história da libertação deles, mas ao longo de todo o Velho Testamento. Pode passar, Zé. E o plano original de Deus para o seu povo? Qual era o plano de Deus? Quando Deus tirou esse povo lá do Egito, ele tinha um plano para eles, assim como ele tem para nós. Após a libertação do povo, Deus fala a Moisés qual era o seu plano perfeito para Israel. Deus seria o rei e Israel seria um reino de sacerdotes. Pode passar, Asaf. Está aqui em Êxodo 19:3. Deixa eu passar aí para vocês verem. É Êxodo 19:3. Não precisa abrir, que tem no slide aí. Vê se vocês conseguem enxergar aí. Eu acho que sim, né? Dá para ver, né, Asaf? Dá, né? Beleza. Eu vou ler aqui, tá? Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Isso aqui foi logo depois que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, eles já estavam do outro lado. Moisés sobe aqui no Monte Sinai e ele se encontra com Deus, tá? Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios? E como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos
de Israel. Então, esse era o plano original, o plano perfeito de Deus para aquele povo que era escravo e agora está liberto. Ele queria que eles fossem o seu povo. Deus queria que ele reinasse sobre esse povo. Então eles não teriam um rei, irmãos. Nós vamos entender isso ao longo aqui da história. As consequências do povo não querer que Deus fosse o seu rei. Nós vamos estudar isso. E é muito triste. É muito triste porque, de fato, o povo, eles rejeitam o reinado de Deus sobre as suas vidas e eles querem um reinado humano. E é por isso que a gente vai parar lá em Davi. A história de Davi não era para ter acontecido se o povo não tivesse sido rebelde. Tá? E esse aqui é o plano original, que eles fossem o seu povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes. É muito tremendo porque, pode passar, Asaf, esse é o plano para nossas vidas. O próprio Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. Lá em Mateus 4,17 diz assim, ó, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, se nós pegarmos toda a narrativa bíblica, nós vamos ver que o reino de Deus, ele sempre está aparecendo. O reino de Deus está aqui. Deus queria ser o rei daquele povo. Quando Jesus vem, ele estabelece o reino de Deus. Pode passar, Asaf. E nós viveremos na eternidade neste reino. Na Apocalipse 21:3, deixa o Asaf passar aí, isso. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21:3. Então, do começo ao fim da Bíblia, nós vemos esse reinado, Deus estabelecendo o seu reinado sobre o seu povo. Esse é o plano de Deus para nós. Nós viveremos eternamente sendo governados por Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós nos arrependemos, o reino de Deus vem sobre as nossas vidas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, governa a minha vida. O Senhor quer governar as nossas vidas, irmãos. E Ele não é um rei que está ali nos manipulando, Ele é um rei que nos vê como seus filhos. Ele nos vê como seus filhos, Ele quer dar direção para nós, Ele quer dar um destino para nós, Ele quer nos abençoar. Quão tremendo é ser governado por esse Deus. Quão tremendo é. E nós viveremos eternamente esse reino. E é isso que o Senhor queria. Um reino de sacerdotes. E é isso que a igreja é hoje. Um reino de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Somos anunciadores das boas novas, abençoadores dessa terra, sal dessa terra. Nós já fazemos parte desse reino. O reino que esse povo aqui na frente vai rejeitar já está em nós. Nós já vivemos esse reino. Isso é muito tremendo. Pode passar. Outra coisa que acontece no meio do caminho, né? Então nós vimos ali que o povo foi liberto, o povo era escravo, por 400 anos escravo, foi liberto, o mar abriu, eles passaram o mar. Moisés direciona eles, as leis são colocadas, Deus traz essas leis, Deus começa a direcionar esse povo e eles precisavam de direção, precisavam ser guiados. Moisés morre, Josué lidera esse povo para conquistar a terra prometida. E eles chegam diante de uma terra que emana leite e mel, uma terra muito abençoada, e Deus vai à frente e eles conquistam essa terra. E aqui em Josué 21, do 43 ao 45, é o fim, é quando eles de fato entendem, não, a partir de agora, essa terra é nossa. Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela
e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, até esse ponto, irmãos, tudo havia se cumprido. Deus era o rei daquele povo, Deus dava direção para aquele povo entrou na terra prometida, conquistou a terra prometida, e agora eles estão sendo ricamente abençoados pelo Senhor. Eles se tornam uma nação, e as tribos se dividem, e cada tribo agora tem a sua autonomia, mas eles ainda continuam sendo um povo só. Quando havia uma guerra, todos se juntavam para lutar aqui, todos se juntavam para lutar ali, eles eram um povo só, apesar das tribos estarem ali divididas naquela terra, eles ainda eram um povo só, e eles estavam sendo muito abençoados por Deus até esse momento aqui. Pode passar, Azef. E aí o que acontece em seguida? Josué morre e Deus levanta juízes. Deus levanta juízes para liderar o povo em momentos de crise. Após a morte de Josué, Deus levanta juízes que eram líderes temporários que emergiam em tempos de necessidade, quando o povo de Israel enfrentava ameaças externas, opressão de nações vizinhas ou conflitos internos. Eles eram escolhidos por Deus para orientar o povo a tomar decisões legais e liderar os exércitos em batalhas. Então, assim, quando se fala em juízes, não é o juiz que você está imaginando agora, quem sabe. Talvez você esteja imaginando aquele juiz que está lá no tribunal, né, vestidinho com aquelas roupas formais. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando eu me converti, eu por muito tempo achei que ele era um juiz que ficava julgando as causas, mas na verdade não é. Na verdade, o juiz aqui, ele é realmente um líder. Mas ele não era um líder que liderava por toda a sua vida, ele era levantado em momentos específicos. Quando outros povos tentavam invadir a terra, por exemplo, esses líderes eram levantados, eles eram cheios do Espírito Santo e eles eram levantados para direcionar, porque você imagina, Deus é o rei aqui, amém? Deus ainda é o rei. Então, Deus, ele começa a usar as pessoas em momentos específicos para reinar sobre Israel. Então ele usa essas pessoas, ele delega uma função. Você, Gideão, agora você vai lá, vai nessa força, Gideão. Você vai liderar o povo nessa batalha. E assim eles vão indo, irmãos. Assim eles vão indo, e eles sempre estão sendo oprimidos ali pelos povos. Né? Os povos aos arredores, eles vão oprimindo, porque realmente a terra era uma terra muito frutífera. Então, eles sempre, os povos sempre estavam guerreando contra o povo de Israel. E aí Deus, o rei aqui, ele estabelece seu reino, dando direção, levantando líderes, e assim eles percorrem um longo caminho. Pode passar, Azef. Esses aqui são os reis. Os reis não, os juízes. Vocês estão aí comigo, né? Então fala pra mim aí, que cena é essa que está aqui? Que juiz é esse aqui? Tá fácil, né? Que juiz que está aí? Vocês estão conseguindo ver bem essa ceninha aí? Aí, o Azef não vale, o Azef está aqui. Ah, tu apagou? Ai, Jesus. Fala aí, que cena é essa? Enquanto você fala aí que cena é essa, esses aqui são os juízes que foram levantados de tempos em tempos, conforme a necessidade, líderes que foram levantados para uma causa específica. Tá? São todos esses aqui, são 14 pelo que eu contei. Tá? Vai ali desde Otoniel até Samuel, que foi o último. Nós já vamos falar bastante sobre Samuel. O livro aqui, 1 Samuel, é a respeito de Samuel, né? A história de Samuel, a história dos juízes aqui, do último juiz, no caso, né? A história de Davi. Aí o Frank falou, graças a Deus. Vocês estão aí, então. Então tá bom, deve ter chegado agora aí a mensagem, já demorou para chegar aqui. Sansão, é isso aí, Sansão. A história de Sansão ali é uma história muito triste. Esse aqui, na verdade, é o fim da vida de Sansão, onde ele foi aprisionado pelos filisteus e ele está preso entre essas duas
dois pilares aqui, né? Ele está servindo de chacota, né, do povo. Ele está sendo muito humilhado, muito maltratado aqui, e ele se afasta dos caminhos do Senhor. Você deve conhecer a história. Se você não conhece, volta ali no livro de Juízes, estuda um pouco sobre os juízes. É muito tremendo, é muito bênção. E aí aqui o Senhor, ele, pela misericórdia dele, ele enche Sansão ali de força para, né, destruir esse prédio onde eles estavam aqui. Então era isso. Era isso. O que vocês estão falando aí? Estava ali embaixo. Vocês ficaram esperando a imagem? Não, a imagem está ali, ó, está ali embaixo. Vai estar sempre ali. Beleza? Mas vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver, né, Asif? Então. Beleza? Vai estar sempre... Tá com delay, ó, você tá falando. Então estudem, ó, a história de Gideão é muito, muito tremenda, a história de Sansão. Estudem os juízes, tá? Então, isso aqui faz parte aqui da história do povo antes da monarquia, antes de Davi. Pode passar, Asif. E por que o tempo dos juízes acabou? Abre sua Bíblia aí comigo, em 1 Samuel 8. Ali tem só o versículo 5, mas eu quero ler do 1 ao 6 com vocês. 1 Samuel 8, do 1 ao 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? A NAA, lá do teu aplicativo. Abre aí. Então por que o tempo dos juízes acabou? Né? Se Deus era o rei, se agora eles já são uma nação forte, uma nação estabelecida na sua terra, Deus dá direção, Deus levanta líderes, sempre que uma ameaça surge, Deus ele delega a função e essa pessoa vai lá e liberta esse povo. Por que esse tempo acaba? Porque ele acaba, irmãos. 1 Samuel 8, versículo 1. Eu vou ler, tá? Diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: Dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz, versículo 7 aqui, né? Atenta à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Pode passar, Asif, próximo aí. Tá? A resposta de Deus para isso aqui, né? Então, isso aqui, esse capítulo 8 de 1 Samuel, é um capítulo muito triste na história do povo de Israel. Tá? É muito triste porque, justamente por causa do plano original. O plano original de Deus era que ele fosse o rei desse povo, ele governaria esse povo, ele abençoaria. Poxa, esse é o Deus que fez todas aquelas maravilhas no Egito, irmãos. Ele é um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus justo. Não existia melhor rei que o Senhor. Só que o povo de Israel, eles começaram a ter contato com outras culturas. Lembra aquele povo totalmente sem cultura, aquele povo que foi escravo por 400 anos agora, e eles começam a querer formar a sua própria cultura. E eles começam a pegar referências nas nações ali ao seu redor, nas nações em que eles enfrentaram quando eles entraram na terra. Essas são as referências deles. Essas são as referências. E eles começam a pensar: poxa, o plano de Deus não é tão legal assim. O plano de Deus não é tão perfeito assim. Olha, essas nações aqui, elas têm reis e dá muito certo.
O rei fala, vai lá e acaba com aquela nação, e o povo todo vai. Os exércitos são levantados, eles são mais fortes. E eles começaram a julgar, eles julgaram por si só que seria muito melhor que eles tivessem um rei. E a resposta de Deus que vocês estão vendo aí é essa. É essa. O povo rejeita. O povo rejeita. Samuel aqui ele fica muito entristecido com isso. E pelo povo ter rejeitado o reinado de Deus. Né? E é muito triste também pelo fato dos filhos de Samuel terem sido maus, terem se desviado. Né? Quem sabe se eles tivessem sido homens bons, talvez essa história não teria acontecido, talvez teria sido diferente. Mas eles foram maus, eles se desviaram do Senhor. Eles se desviaram. Isso cabe um alerta para nós, né? Nós como pais, eu me coloco como pai já. Isso cabe um alerta para nós, para que nós tenhamos cuidado com os nossos filhos. Não é porque Samuel era o grande juiz, o grande profeta, e estava tudo certo com seus filhos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eles se desviaram e por conta disso o povo se levanta e agora eles querem um rei. Então realmente isso não estava no coração de Deus. Isso tem que estar bem claro para nós. Não estava no coração de Deus que Davi reinasse. Não estava no coração de Deus que Saul reinasse. Não estava. Tanto é que se nós começarmos a ler a história, nós vamos ver as consequências terríveis disso. É terrível. Quão tremendo seria se Deus ainda estivesse reinando sobre o povo? Seria maravilhoso. Nós já estaríamos vivendo o céu na terra. Pode passar, Asvi. Volta ali, Asvi, por favor. Pode voltar na resposta de Deus. É porque aqui tem o seguinte, eu vou ler de novo a resposta de Deus aqui, sobre esse pedido do povo, que eles queriam um rei, tá? Tá aqui, em 1 Samuel 8, do 7 ao 9. Diz assim, e o Senhor disse a Samuel, atenta a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Então, o que Deus está fazendo? Deus falou, tudo bem, me rejeitaram como o rei, não rejeitaram a você, Samuel, Deus, o Senhor está consolando ele, rejeitaram a mim, mas tem um porém. O rei terá certos direitos. Pode passar agora, Asvi. Quais eram os direitos? Segundo aqui, 1 Samuel 8. Primeiro, serviço militar e recrutamento. O rei teria o direito de convocar homens para o serviço militar. Está ali no versículo 11 e 12. Então o rei teria direito a isso. Se ele chamasse os filhos lá do senhorzinho, que estava em alguma das tribos, o pai não poderia achar ruim. Ele deveria deixar os seus filhos irem para a guerra. Até então isso não acontecia, né? Eles eram direcionados como num grande bloco, assim, né? Todos eles iam juntos. Agora eles teriam que servir, fazer aquilo como ter uma função realmente fixa de militar. Segundo, serviço pessoal e doméstico. O rei teria o direito de recrutar homens para servirem em seu palácio. 3. Impostos e tributos. O rei teria o direito de cobrar impostos e tributos, incluindo a 10ª parte das colheitas e rebanhos. Então, eles não tinham impostos até então. Então, Deus está falando para eles, tudo bem, vocês querem um rei, mas o rei vai cobrar os impostos de vocês. É isso que vocês querem mesmo? Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Próximo slide. 4. Propriedades e terra. O rei teria o direito de confiscar terras, vinhas e olivais para seu próprio uso. Então o rei ele era dono das terras a partir de agora. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Se ele chegasse lá num olival daquele agricultor, aquele homem não poderia falar nada. Se o rei quer aquela terra, ele vai ter que ceder. 5. Trabalho forçado. O rei teria o direito de forçar as pessoas a trabalharem para ele. Versículo 16 e 17. Então o rei teria direito, o povo meio que
voltaria a ser um escravo. Vocês estão entendendo? Olha só onde eles vieram parar. Aquele povo que viveu 400 anos na escravidão, sendo direcionado, não sendo dono de nada, tendo que obedecer ao seu Senhor em tudo que ele dissesse, eles voltam para querer aquela vida. Eles queriam de volta aquela vida que eles tinham no passado. E os 6 aqui são os requerimentos gerais. É tudo que o rei teria direito. O rei teria direito de tomar o melhor do rebanho, das colheitas, das pessoas para o seu serviço. Eles abriram mão da sua liberdade, irmãos. A liberdade que foi tão difícil de ser conquistada. A liberdade que foi tão difícil. Deus teve que fazer tantas maravilhas. Deus abriu o mar, Ele colocava uma coluna de fogo, Deus alimentava aquele povo no deserto, tudo para libertar eles. Teve as 10 pragas com eles ainda lá no Egito. O preço foi alto demais para que eles fossem livres. Deus queria que eles fossem livres e agora eles estão querendo colocar correntes novamente em seus braços. É isso. É isso que é uma monarquia. Pode passar, Azaf. E qual foi a resposta do povo? Diante disso, diante do que Deus colocou aqui. Vocês querem um rei, mas vai ser desse jeito. Tá tudo bem para vocês? O povo responde isso aqui. Versículo 18 de 1 Samuel 8. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Então, estava tudo feito. A partir daquele momento, um rei seria levantado. Essa foi a resposta final. Apesar do Senhor alertar, apesar de Samuel estar alertando eles: olha, vocês estão abrindo mão da liberdade de vocês. Vocês estão abrindo mão daquilo que Deus conquistou lá no Egito. Lá naquele mar se abrindo, vocês estão abrindo mão da liberdade de vocês. É isso mesmo que vocês querem. E o povo, mesmo assim, insistiu. Por que eles insistem? Eu volto a falar. Por causa das referências ruins que eles estavam tendo. Eles estavam julgando que esse seria o melhor caminho. E isso é um perigo, irmãos. Quantas vezes nós temos as mesmas atitudes? Nós vamos lendo aqui as histórias do povo de Israel, nós vamos ficando meio revoltados, mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos o mesmo. Muitas vezes nós achamos que o plano que nós estabelecemos é muito melhor que o plano de Deus. Nós pensamos isso. Eu penso isso direto. A gente tem que toda vez se tocar de que não, o Senhor é o caminho. É Ele que vai me direcionar. Então nós temos que cuidar. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. E nós vamos ver o porquê. Nós vamos ver o quão terrível foi essa decisão. Próximo slide. Saul, o homem segundo o coração do povo. Então Saul não estava no coração de Deus. Saul, que foi o primeiro rei, que nós vamos falar um pouco sobre ele antes de entrar na história de Davi de fato. Saul, ele não era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração do povo. Vocês estão vendo essa imagem aí? Alguém sabe me dizer o que está acontecendo aqui? Isso aqui é o fim do reinado de Saul. Mas o que está acontecendo aqui? Alguém consegue me dizer? Saul, o homem segundo o coração do povo. Pode passar o slide, Asaf. Então, como que foi o reinado de Saul? O povo pede um rei, Deus ele permite que esse rei seja levantado. Agora Samuel tem essa missão. Vamos ver aqui em 1 Samuel 9, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó:
Vai um pouquinho para frente aí na tua Bíblia. Espera aí que o pastor está digitando. Acho que ele vai dizer o que a imagem quer dizer. Vamos ver, vai que é um meme, né? O pastor sabe. O pastor... Ixi, parou. Aí, ó, Saul rasga a capa de Samuel. É isso mesmo. A gente vai chegar lá. O final aqui desses tópicos é justamente essa cena aqui, tá? É só um spoiler do que está por vir. 1 Samuel 9, do 1 ao 3, diz assim, ó. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorote, filho de Jafias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço, olha só. Começa, é isso aí, pastor, o Senhor rasga o reinado dele. É muito triste essa cena. Essa cena que vocês estão vendo aí embaixo, tá aí embaixo, tá, Frank? Bem baixinho aqui. Essa cena aí é muito, muito triste, a gente já vai ver. A gente já vai ver isso. E olha só, aqui voltando aqui para o versículo 2, olha só as características de Saul. Vê se ele não era um rei perfeito. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Saul era um galã, irmãos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então ele era o mais bonito que tinha, ele era o mais alto, ele era um galã de cinema. Quando o povo bateu os olhos naquele homem gigantão, bonitão, eles pensaram, é esse aí, vai dar tudo certo. Se o cara é bonito, vai dar tudo certo. Olha só a mente do povo, né? Versículo 15, vamos pular aqui, senão, se a gente não pular, eu não consigo acabar isso aqui. Versículo 15 diz assim, ó. Então o que estava acontecendo? Deixa eu ler o 3 aqui para a gente só contextualizar. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho, leve agora com você um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Então, as jumentas do seu pai ali, elas se perdem e Saul tem uma missão. O pai de Saul dá uma missão para ele. Ó, vai lá e acha essas jumentas. E ele começa a ir atrás. E ele não está encontrando de jeito nenhum essas jumentas, até que alguém fala para ele, ó, tem um homem de Deus ali, um profeta, e se você for falar com ele, ele vai dizer onde é que está a jumenta. Aí ele pensou, poxa, a gente tem que falar com esse homem. Né? Daí no versículo 15 acontece o seguinte. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem de terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de que lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Então antes, ali naquela busca pela jumenta, antes de Saul chegar diante de Samuel, Samuel já sabia que ele ia aparecer. Já sabia que um homem apareceria e esse seria o rei. Então Saul ele fica ali durante todo aquele dia com aquela expectativa, né? Quem será esse homem? Quem será o rei? Quem vai ser o rei? Até que Saul chega e Deus fala, é esse aí. Esse é o homem. Deus revela que Saul seria o rei. Vamos pular lá para o 1 Samuel 10, 1. Diz assim, Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Ele então beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então, no meio disso, no meio daquela procura pela jumenta, Saul vai ao encontro do profeta, para que o profeta diga para ele onde é que está a bendita jumenta. Mas, na verdade, Deus tinha um outro plano para Saul. A jumenta se perdeu, vocês não estão ligados, mas a jumenta se perdeu justamente Saul se encontrar aqui com Samuel. Deus marcou esse encontro através dessa jumenta, e era só uma desculpinha. Era só uma desculpinha. Então eles se encontram ali, e ali nessa conversa, eles têm um banquete, e aqui no versículo 1 aqui, do capítulo 10, ele fala que ele seria o rei. E antes disso, Saul não acredita, né? Saul fala, poxa, mas eu sou tão pequeno, quem sou eu para isso? Quem sou eu para ser alguma coisa em Israel? Pode passar, Asaf. Lá no versículo 10 diz assim, ó.
Quando eles chegaram em Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. Então eles saem ali do encontro que eles tiveram com Samuel. Samuel fala para eles, vai acontecer uma coisa no caminho aí. E aí é isso aqui que está acontecendo. O Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava, como os profetas, perguntaram uns aos outros, que é isso que aconteceu com os filhos de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o Espírito de Deus, ele enche, aqui usa até essa palavra, se apossou, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e agora Saul começa a profetizar. Então Deus, pela sua misericórdia, ele ainda usa a vida de Saul. Ele começa a usar a vida de Saul, e Saul é cheio do Senhor, Saul começa a profetizar, e aí Saul, ele não começa a reinar a partir disso aqui. Saul, ele vai viver a sua vida, ele volta para sua casa, nós vamos ver daqui para frente, ali na frente, que ele vai estar lá, cuidando dos bois, e de repente surge uma batalha. Vamos ver o versículo 17. Pode passar, Asif. Versículo 17. Samuel convoca o povo e Saul é indicado como rei. Então aqui do versículo 17 até o versículo 24 está acontecendo essa indicação. Só que não é Samuel que está indicando. Samuel não chega ali e fala, a gente vai levantar um rei e vai ser Saul. Apesar de Samuel saber que Saul seria rei, eles ainda lançam sorte. Então, eu não vou ler porque o texto é um pouco comprido, senão a gente tem que ganhar tempo. Eles lançam sorte, a sorte cai sobre a tribo de Benjamim, e dentro da tribo de Benjamim a sorte cai sobre a família de Saul. E dentro da família de Saul, eles indicam o Saul para ser rei. E aí, onde é que estava Saul? Saul, ele estava escondido, gente. Vamos ver, que isso aqui é bem interessante. Versículo 22 diz assim, Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu, ele está escondido entre a bagagem. Quando eu vi esse versículo aqui, eu tive misericórdia da vida de Saul. Pela primeira vez, nesses tempos de crente, eu tive misericórdia de Saul. Porque eu sempre pensei, poxa, Saul tinha tudo, né, para ser um grande rei. Tinha tudo, mas ele vai fazer tanta coisa errada daqui para frente. A gente sabe disso, né? Só que daí quando eu vi isso aqui, eu vi que ele era assim como eu e você, ele estava amedrontado, gente. Saul, ele já, quando ele vê aquele povo reunido, ele já sabia que ele seria o rei. Porque Samuel já havia ungido ele, e ele sabia que a sorte cairia nele. Então ele está desesperado, irmãos. Ele quer fugir, ele quer se esconder, e é isso que ele faz, ele está escondido. Ele está escondido, ele não quer ser rei, gente. Ele quer viver a vidinha dele lá. Eu tive misericórdia, muita misericórdia, e sabendo do fim de Saul é mais triste ainda. Então o povo aqui, lá no final do versículo 24, já começa a falar, viva o rei, viva o rei. Eles começam a ovacionar ele como rei. E ele é levantado, e ele ainda não começa a reinar, ele não vai para um palácio, né? Não tem nada dessa configuração ainda, né? Ele vai viver sua vida normal lá, cuidando dos bois. E aqui no final, no versículo 27, nós vemos que muita gente não apoiou que ele fosse rei. Não apoiou. E aí surge a primeira oportunidade. Deus coloca a primeira oportunidade para que Saul seja o rei, para que Saul lidere o povo que está aqui em 1 Samuel 11. Eu não vou ler, é muito texto. Mas em 1 Samuel 11 nós vamos ver que Saul vence os amonitas. É uma batalha muito tremenda. Os amonitas, eles sitiam parte do povo lá, né? Eles falam o seguinte, vocês são nossos agora, vocês são nossos escravos, a gente vai furar o olho de vocês para humilhar vocês, e tá tudo certo, tá tudo acabado, é isso. É isso. Então, eles subjugam ali o povo. E quando isso chega nos ouvidos de Saul, ele fica enfurecido. E ele novamente ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a ser usado por Deus para libertar o povo dos amonitas. Ele pega a juta, é juta eu acho, né? Aquele negócio que vai em cima. Assim.
Agora eu não sei onde é que tá. Eu acho que é junta. Ele pega aquele negócio que está em cima dos bois ali, que faz o arado, sabe? Ele quebra aquilo ali em um monte de pedacinho, assim, e começa a distribuir para todo o povo, dizendo, se vocês não se juntarem a nós, é isso que vai acontecer com vocês. Então o povo começa a temer Saul, e eles se reúnem como um grande exército. Canga. Nossa, junta nada a ver. A canga, aquele negócio que vai em cima do boi. Tá? Não tem nenhuma fotinha aqui para mostrar. Então eles se reúnem e eles vencem aquela batalha. Então o reinado de Saul começa aqui. Nesse momento, quando de uma forma poderosa, o jugo, é isso aí. Eu acho que era essa palavra que eu queria falar. O jugo, né? O jugo desigual. Quando eles veem que Saul, ele vence essa batalha de uma forma incrível, de uma forma poderosa, eles levantam ele de fato como rei, e ele começa a reinar a partir daqui. Pode passar, Azaf. E aí acontece outro episódio lá na frente. O próximo slide aí, em 1 Samuel 13, no versículo 5, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Eu não estou falando muito rápido, né? Porque, na verdade, eu estou dando uma passada aqui, porque é muita informação, e, na verdade, só estou dando aquela contextualizada que eu falei no começo. É porque é muito difícil falar da história de Davi sem contextualizar a história de Saul, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Né? Davi, ele só existe porque Saul existiu e fez coisa errada. E a gente vai entender isso. Então, é uma passada bem rápida assim, tá? No versículo 13, os filisteus se reúnem para lutar contra Israel, e eles se reúnem em uma grande massa, a ponto de o povo de Israel ficar acuado, eles ficam com medo dos filisteus. Eles ficam com medo e eles se escondem. Ali se vocês lerem aqui o capítulo 13, vocês vão ver que eles têm muito medo, e eles se escondem nas cavernas, e eles estão completamente perdidos. E o que acontece? Está lá no versículo 8 ao 14. Saul peca e perde a bênção de Deus. Então, pela primeira vez aqui, Saul ele comete um grande erro. Quando ele vê que o povo está amedrontado, quando ele vê que o povo está querendo desistir da batalha, quando ele vê que os filisteus eles vão invadir e eles vão acabar com a nação, ele está esperando para que Samuel venha oferecer sacrifícios a Deus e ore pelo povo e interceda pelo povo. E eles ficam esperando Samuel, e Samuel não aparece, Samuel não vem, eles ficam esperando. E o prazo é 7 dias. Samuel tinha que aparecer dentro daqueles 7 dias, e o povo sendo cercado, sendo sitiado pelos filisteus. Então ele cansa de esperar. Ele cansa de esperar o profeta, e Saul mesmo faz esse sacrifício. E esse foi o grande erro. Diz assim o versículo 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só, presta bem atenção no versículo 14. Tá? Versículo 14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então a origem, pode passar, Asif, a origem do homem segundo o coração de Deus é esse versículo aqui. Samuel está falando de Davi. Quando Saul peca, quando ele transgride a lei do Senhor, quando ele toma uma função que não era dele, que ele não deveria fazer, era algo muito sagrado, ele não poderia tocar naquilo ali. Quando ele faz isso, ele comete rebeldia diante de Deus, ele se torna um rebelde. Ele se torna rebelde, se torna arrogante. E aí Deus rejeita o reinado dele. Aqui Deus rejeita o reinado dele. E no coração de Deus já existia o rei que se levantaria. Um novo rei que se levantaria, que seria justo. Que seria um homem segundo o coração do Senhor. Vocês estão entendendo? Davi,
ele era um homem segundo o coração de Deus porque o Senhor já sondava o coração de Davi. O Senhor já sondava ele lá apacentando as ovelhinhas. Pode passar. 1 Samuel 15. Pode passar, tá? Isso. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Saul recebe a ordem para matar todos os amalequitas. Então, o que acontece? Saul, ele foi rejeitado por Deus, o seu reinado foi rejeitado por Deus, mas ele não para de reinar, ele continua reinando. Ele continua o seu reinado, e aqui no capítulo 15, nós vamos ver que agora são os amalequitas que estão incomodando esse povo, e Deus dá uma ordem específica para Saul. Saul deveria matar todos os amalequitas, matar todos os animais. Ele não queria que eles pegassem os despojos da guerra. Ele não queria que eles tivessem contato com aquele povo. E por que isso? Parece que Deus é tão mau, né? Quando a gente vê essas coisas no Velho Testamento, a gente pensa, poxa, que Deus mau. Mas é que Deus está aplicando a sua justiça sobre os amalequitas, que são homens maus. São homens maus. Ele está aplicando a justiça nesses homens. E ele está livrando o povo de Israel de se contaminar com eles. A gente acabou de ver isso. O povo ele começa a ter as suas referências erradas ali, começa a analisar as outras nações, e agora eles surgem com uma brilhante ideia que eles queriam ter um rei. Então isso começa a ser muito comum. Tanto para isso, quanto eles começaram a adorar os deuses dessas nações, começaram a achar melhor servir aquele deus ali, que era uma estátua palpável. Eles começam a adotar culturas de todos os lados, e Deus ele quer tirar isso do meio do povo. Desde sempre aqui, Deus quer tirar isso do meio do povo, mas o povo continua se corrompendo. Então Deus dá essa ordem, acabem com tudo, não pode restar nada. E o que acontece lá no versículo 9? Saul desobedece. Vamos ver ali, versículo 9. Vê comigo aí. Diz assim: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então o que Saul está fazendo? Saul está estabelecendo seus próprios planos. A vontade de Deus é que ele reine sobre esse povo. E agora existe um rei reinando ali, que agora ele começa a ditar as regras. Ele não quer saber das ordens de Deus. E esse é o grande problema. Saul é rejeitado. Versículo 22, olha só, versículo 22. É muito forte isso aqui, irmãos. Prestem bem atenção. Diz assim, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então, mais uma vez, Saul é rejeitado por Deus, e agora em definitivo. Agora em definitivo. É muito triste porque nós vamos ver o grande contraste de Saul com Davi depois. Davi, ele peca, ele comete coisas terríveis também, até muito pior do que Saul. Só que o discurso que Davi tinha era totalmente diferente do que Saul está tendo agora. Saul, ele simplesmente não se dobra. Saul simplesmente não se arrepende. Saul, ele começa a dar suas justificativas. Se vocês pegarem aqui, antes do versículo 22, ele está dando um monte de justificativa. Ele está explicando que, não, isso aqui é melhor. Isso aqui, do jeito que eu fiz, está muito bom, porque agora a gente tem os carneiros, a gente pode oferecer sacrifício a Deus. Ele estabelece os planos dele e ele não se dobra, ele não se arrepende. Saul não se arrepende. Pode passar, Asaf. Isso. Aí nós vemos esse episódio aqui, que é justamente o que está na imagem. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor,
do que você. Então, como um sinal aqui, como um sinal de Deus, quando Samuel, ele vira as costas, né, Samuel dá todo esse discurso aqui para Saul, de que acabou, o reinado dele acabou, Deus o rejeitou. Quando ele vira as costas para ir embora, Saul, ele está desesperado, irmãos. Mais uma vez eu fiquei com pena de Saul aqui. Ele fica desesperado e ele fala, não me abandona, volta comigo, ora comigo, vamos sacrificar, né? Vamos apresentar sacrifício ao Senhor. E ele segura ali na roupa de Samuel e ela se rasga. E aí Samuel vem com essa frase aqui, ó. É isso que está acontecendo com você. O seu reino está sendo rasgado. Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel. E a partir daqui, irmãos, tudo que acontece é muito triste. Muito triste na vida de Saul. Ele perde a presença do Senhor, ele se afasta muito de Deus. E é quando acontece de Davi aparecer. Ali no capítulo 16, nós não vamos falar sobre isso hoje, tá? Mas Davi, ele é ungido rei. No meio de tudo isso, Davi estava lá, ó. Estava lá apacentando suas ovelhinhas. Davi não queria se incomodar, ele estava vivendo a sua vida, ele queria cuidar das suas ovelhas. Esse era Davi. Nós vamos aprender muito com Davi e vai ser muito, muito bênção. Semana que vem a gente então entra aqui a partir do capítulo 16 em diante, até semana que vem provavelmente a gente vai do 16 até o final aqui de 1 Samuel, onde a gente vai ver tudo o que desenrola aqui, como que Davi chegou a ser rei, o que acontece com Saul. Então não perca a semana que vem, tá? Hoje realmente era mais para dar essa introdução, contextualizar tudo isso aqui para nós. E eu acho que a grande lição que fica de hoje é um alerta para as nossas vidas. Um grande alerta para as nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas referências. Hoje nós somos recheados de muitas referências, nós somos bombardeados de muitas referências, principalmente pela internet, né, no nosso dia a dia, no nosso convívio. E essas referências, muitas vezes, elas não são boas para nós. Elas são muito perigosas. E dá a impressão que elas são boas, porque quando o povo apresenta o plano para Samuel, ali dá a impressão que aquilo é bom, porque aquilo funcionava com as outras nações. Eles viam grandes exércitos se levantando, eles viam que tudo era centralizado, a comunicação era muito mais fácil, né? Eles não precisavam ficar dependendo de alguém que eles não viam, entendeu? Então dá a impressão que é muito bom, só que na verdade não é. Então que nós tenhamos cuidado com isso, cuidado com o que está alimentando nosso coração, cuidado com o que está alimentando a nossa mente, e cuidado com as decisões que a gente está tomando. Talvez levantar um rei não seja bom. Entende? Talvez a decisão que você está no teu coração hoje, ela não seja boa. Então consulte ao Senhor. Consulte a Deus. Não feche, sabe, o teu plano a ponto de não caber nada ali, a ponto de não caber mais nenhum conselho. Não feche o teu plano. Fique atento. Nós precisamos ficar atentos, sempre ligados. Se o que nós estamos decidindo e fazendo é da vontade do Senhor mesmo. Amém? Então, se vocês puderem, estudem até aqui, ó, leiam esses 15 capítulos aqui que eu passei assim, uma passadinha rapidinha, estudem eles para que esse contexto todo fique mais enraizado dentro do teu coração. E aí semana que vem a gente começa a falar de Davi, tá? De fato. Como eu falei, eu precisava contextualizar aqui para que a gente entendesse de fato a história de Davi. Amém? Feche teus olhos ali, aí vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, Pai, para que nós venhamos tomar as decisões corretas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nos livra de todo mal, nos livra de todo pensamento contrário à Tua vontade, Deus. Nos livra de tomarmos decisões erradas, Deus, que são contra a Tua vontade, que vão ter consequências ruins para nós, Deus. Senhor, nós
convidamos para que o Senhor reine. Te damos total liberdade em nossos corações, Deus, para que o Senhor seja o nosso Rei. Para que o Senhor seja o governo das nossas vidas. Governa, Pai, os nossos pensamentos. Governa, Senhor, as nossas ações. Governa quem nós somos. Governa, Senhor, para onde nós estamos indo. Governa, Deus. Nos dá direção. Nos mostre o caminho. Nos dê sabedoria. Espírito Santo nos ensine a ser melhores cristãos, Deus. Nos ensine a ser testemunhas tuas. Nos ensine a ser sal dessa terra, Pai. No nome de Jesus, reina sobre as nossas vidas, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, no nome de Jesus.